Paulo, Romanos capítulo 11, versículo 23. Toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será no livramento. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guarda, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Graças a Deus. Amado Pai Celestial, nesse momento, Senhor, te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudo do Livro dos Espíritos, pedindo por tantos irmãos que se encontram em sofrimento, Senhor. Esses irmãos que tentaram contra a sua própria vida. Pedimos então para que possa inspirar o nosso companheiro Anderson para a palestra de esclarecimento da noite de hoje. E assim, abençoe a todos esses nossos companheiros que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Em nome de Jesus, do nosso mestre querido, do nosso patrono Francisco de Assis, dos mentores espirituais da nossa casa. E sobretudo em teu nome, Pai, pedimos então a permissão para darmos início à reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, nosso irmão Anderson, hoje com o tema desgosto da vida, suicídio, né? Isso. Questões 943 a 945. Isso aí. É um tema que nos cala fundo a doutrina espírita. Desde o seu início, Kardec nos alerta para o grande erro que é o suicídio. Vamos ler o item 943. Desgosto da vida, suicídio. De onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta-lhe as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação
porquanto age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. São respostas simples e profundas. A gente fez uma breve pesquisa sobre o suicídio e existem alguns dados interessantes. O primeiro país recordista em suicídio no mundo é a Hungria, com 38,6 suicídios para cada 100 mil habitantes. O segundo país com maior índice de suicídio no mundo não tem nada a ver com a Hungria, é o Sri Lanka, na 35,8%, um país oriental. E o terceiro país é a Finlândia, com 29,8 por cada 100 mil habitantes. O quarto é a Suíça, um lugar que muita gente quer morar, né? Com 22,7%. No Brasil. Interessante, tirando o Sri Lanka, o resto são países desenvolvidos, né? Países desenvolvidos. A Hungria nem tanto, né? A Hungria é um país da Europa, mas digamos assim, era do segundo mundo, né? E agora está aí não tem o mesmo nível de Finlândia e Suíça, não. Mas é um país da Europa, né? No Brasil, o estado com maior índice, qual é? Vocês sabem? Rio Grande do Sul. O que o Rio Grande do Sul tem em comum com o que ele acabou de falar? É um país de forte migração europeia do norte da Europa, né? É um país, não, perdão. É um estado com forte... Eles até já tentaram. Eles até tentaram. Com forte... Dos estados, o Rio Grande do Sul tem um índice de 11 para cada 100 mil pessoas. O índice do Brasil é 3,8. 4, né? 4, bem baixo o índice do Brasil. 4 por cada 100 mil habitantes. Sendo que a cidade com maior índice no Brasil é também a cidade com um dos maiores índices do mundo, que é a cidade de Venâncio Soares, no Rio Grande do Sul. Com 40, ela supera até a Hungria, só que é uma cidade. Com 40 casos por cada 100 mil habitantes. Mas já foram lá fazer pesquisa, e o caso da cidade de Venâncio Flores é devido ao agrotóxico tamaron, usado em locais de fumo para a indústria fumageira, que produz a planta do fumo, né? Então já perceberam que esse agrotóxico ele compromete as nossas vias psíquicas de alguma forma, leva a uma depressão e as pessoas se matam. Eu não sei se já estão fazendo alguma coisa contra isso, não sei. O Japão teve em 2008 32.250 casos. Os índices do Japão em número absoluto é muito alto. O maior país em número absoluto de suicídio, eu não anotei aqui o valor, é a China, mas agora não tem o valor. Mas por que a China não fica com índice baixo? Porque a população é muito alta. Então, e o Japão também, o índice dele é baixo porque a população é muito alta. Mas o índice de suicídio no Japão é muito, muito alto. Esses dados nos levam a procurar fazer um mapeamento disso, né? Ainda que haja um distanciamento entre alguns países. Em primeiro lugar, um país meio que de terceiro mundo, o segundo um país oriental, o terceiro e o quarto países de primeiro mundo. O CVV é um grupo laico, quer dizer, ele não pertence a nenhuma religião. O Centro de Valorização da Vida.
ele foi criado por espíritas. CVV. Não sei se vocês sabem disso. 104. É 104 número? Mas ele não pertence a nenhuma religião e não prega nenhuma religião. E em São Paulo, o CVV tem uma média de 4.000 ligações por mês. 4.000 ligações por mês. O que os psiquiatras dizem sobre o suicídio é o seguinte: a pessoa que fala, que tem a ideia de suicídio, que fala sobre isso, isso tende a se minimizar. Então a conversa sobre o assunto, ela tende a minimizar a ação do suicídio. Então vale a pena grupos como o CVV, que as pessoas que falam sobre o assunto, elas, e também os suicidas, a maioria não quer se suicidar. Ninguém quer se suicidar, ninguém quer morrer. Se você pudesse perguntar ao suicida: você quer morrer? Antes dele fazer isso, ele diria que não. Não é uma tendência natural do ser humano ele querer morrer. No entanto, existem situações na vida da pessoa que muitas vezes ela não consegue enxergar uma saída. O maior caso de suicídio já pesquisado é a depressão. A depressão, ela tem um problema, mesmo no meio espírita. Muitas vezes as mensagens até mediúnica tratam a depressão como sendo uma condição que você pode mudar rapidamente através da vontade, e não é assim. A depressão, ela muitas vezes precisa de remédio, ela precisa de tratamento mesmo, e isso é o problema. Nós temos medo de psiquiatra e de psicólogo, porque eu poderia chegar aqui para vocês: eu fui no dentista ontem, eu fui no clínico médico, eu fui no cardiologista, mas ninguém diz que foi o psiquiatra. Não, eu fui no psiquiatra ontem. A gente, quando vai, aquela coisa, foi o médico. E esse outro soube: e o Anderson foi no psiquiatra, sabe? Está tomando tarja preta. Então há uma aura de... O tarja preta também mal falado, né? Deixar que é para o benefício. E é para o benefício, quando tomado segundo a recomendação médica direitinho. E o que acontece? Há uma aura de discriminação ao tratamento psiquiátrico, como se o psiquiatra fosse coisa de maluco. Eu não vou, porque eu não sou maluco. E isso é um problema, porque a depressão, ela muitas vezes nos atinge e a gente não sabe as causas. Há um artigo do Richard Simonetti. Vocês preferem que eu fale sentado ou em pé? Vontade. Tem aquela frase na lição de mestre de novo, todo nós somos um pouco. A demagogia quem discrimina. Mas o problema é que discrimina. E as pessoas se sentem discriminadas. E se você disser: não, você precisa de um psiquiatra, pronto, você arranjou uma briga. Porque a pessoa: não, eu vou te provar que eu não sou desequilibrado. Né? A pessoa, ela... E muitas vezes a gente manda a pessoa para o psiquiatra também dizendo que ela é desequilibrada, o que também não resolve, não ajuda, né? A depressão, o artigo, tem um artigo que eu li há muito tempo no Reformador, de uma pessoa que ele queria matar a esposa. Como é que é isso? Ele sentiu uma raiva, de uma hora para outra ele começou a sentir uma raiva. E foi na casa espírita, o que disseram para ele? Obsessão. E aí fizeram um tratamento de desobsessão, e ele com aquela raiva, aquele ódio, ele espírita. E aí alguém recomendou ele ir no médico. Chegou no médico, ele tinha um problema que agora eu não me lembro, mas no artigo diz, eu vou aqui, como se fosse algo na coluna, que trazia uma dor intensa. Só que era uma dor que era tão aguda que ele, de alguma forma,
ele somatizou aquilo. E aquilo somatizou em forma de raiva. Ele, em vez de sentir dor, olha como é que a nossa mente é complicada. Ele sentia raiva. Quando fizeram a cirurgia ou mudaram a situação, sumiu aquela coisa. Então aquela pressão de dor que ele sentia fazia com que a mente dele reagisse como raiva à companheira. Então não tinha nada a ver com obsessão. Tinha a ver com problemas físicos que atingiam a mente devido ao processo nosso de somatizar a dor. Então olha como é complicado isso. Olha como a depressão... Eu falei aqui o que? O Tamaron é um agrotóxico. As pessoas não estão se matando em Venâncio Soares, por causas obsessivas. Agrotóxico. Isso leva a uma série de considerações sobre lei de ação e reação. Mas a gente começa a perceber que o suicídio, que é uma coisa extremamente infeliz, tem causas que são variadas. A doutrina espírita, ela nos traz uma solução que eu diria definitiva para o suicídio. Ela usa o raciocínio lógico. O que ela diz? Você continua existindo. Mas continua existindo mesmo. Não é a historinha da carochinha que alguém inventou, não. Isso é ainda mais. Oi? Sofrendo ainda mais. A maior surpresa do suicida é que ele continua existindo. Oi? Deve ser um baque para ele. E sofrendo. Ele não resolveu o problema dele. Mas olha só que coisa engraçada. Isso quer dizer que espírita não se suicida? O índice é zero de suicídio entre os espíritas e simpatizantes e que leem livros espíritas? Não, gente, não é zero. Por quê? Porque muitas vezes a depressão, ela rouba a tua razão. Você perde a capacidade de discernir. E muitas vezes realmente existe obsessão também. Uma pressão terrível para que a pessoa faça aquilo. No plano espiritual, muitas vezes, como um amigo meu falou comigo essa semana, eles perdem tempo com a gente. Os obsessores mais renitentes. Quem pôde ler o livro Libertação, percebeu no livro Libertação, de André Luiz, o quê? Uma trama muito bem urdida para levar a Margarida à morte. Mas eles não queriam que ela morresse pelas mãos deles, porque aí ela sairia como vítima. Eles queriam criar toda uma situação de depressão máxima que levasse ela a se matar, que aí ele conseguiria recolhê-la. Você vê como é que eles têm tudo, eles perdem tempo. Por que isso? Desafetos do passado. Eles falam, vamos ver qual o problema. O que atinge o Anderson? Então, muitas vezes eles não conseguem atingir a pessoa, mas ele atinge A, B, C, D. O Anderson fica desesperado por causa disso. Então, vamos deixar ele desempregado. Ele é muito bom, ele é espírita, que se ele não estiver desempregado. Agora põe ele com necessidade, que ele começa. Então, porque a pessoa muitas vezes desempregada e com filho, o que acontece? Ela consegue ficar com fome, mas ela não consegue ver o filho com fome. Se ela não tem uma visão espiritual profunda, muitas vezes ela entra em depressão. Por isso que aqui os espíritos dizem assim: de onde provém o desgosto da vida? Eles dizem assim, eles dão 3 motivos: ociosidade, falta de fé e saciedade. Vamos pegar aqui falta de fé. A pessoa que perde o emprego, a pessoa que muitas vezes
perde, entre aspas, um ente querido que morreu, que sofre uma separação, a esposa disse que não amava mais, que não queria mais abrir o relacionamento. Ele vai e entra em depressão. Depois se mata. É porque a referência dele era a esposa, o filho, a mãe. Eram pessoas. E o que a doutrina espírita diz? Aquilo que a gente sempre fala, até brincando. A gente fala assim brincando, olha só. Não sei se vocês sabem, eu já falei isso aqui, né? Não sei se vocês sabem, se ninguém contou, mas todos nós vamos morrer um dia. Ninguém fica para semente. Todos nós vamos, um belo dia, lá no século 22, né? A gente põe bem longe. 2112. A gente vai ver lá nosso avô. Sabe que 2012 o planeta vai sofrer uma transformação? Não, isso aí é coisa para vender. Você vende livro, filme, workshops, né? Isso é uma indústria milionária. Quando passar 2012, você pode ter certeza, vão arranjar uma outra data. Não, agora é 2000 e... Mas não vai ser muito longe não, tem que ser uma data... Não, agora é 2035. Deixa passar qual? Não, foi 2000, foi assim, né? 2000 foi aquela coisa toda. Eu tive parentes ligando para mim chorando, que chamou os filhos para ficar abraçado, que queriam passar o 2000, morrer com os filhos. E muita gente ficou em parafuso. Exatamente. 2000 foi mais forte do que esse 2012. Então isso infelizmente é comércio. Se vende muito com essas coisas, com apocalipse. Mas então, e o que é pior? No ano 2000, voltando ao nosso tema, teve gente que se matou. A pessoa, na ansiedade de não querer ver o fim, ela se matou. E outra coisa, a gente falou da falta de fé. Às vezes há muita fé. A confiança, a credulidade leva ao suicídio. Eu me lembro de um caso, e a gente pede sempre, né, que Maria de Nazaré possa envolver essas pessoas, porque a gente está falando nelas, né? É sempre bom a gente pedir a Maria de Nazaré que possa envolver todas essas pessoas com carinho, porque a nossa intenção é uma intenção de prevenir, não é isso? Então a gente sempre pede, antes de ficar citando esses nomes todos, que Maria de Nazaré, que é que cuida dos suicidas, né, possa cuidar dessas pessoas com todo o carinho. Mas o caso de pessoas lá nos Estados Unidos que numa dessas seitas de acreditar em Apocalipse, o líder disse que eles teriam que se matar, que eles iriam renascer em Saturno ou algo parecido. E aí parece que 20 ou 30 pessoas se mataram, coberto com uma roupa negra embaixo. O excesso de fé que você fala chama-se fanatismo. Fanatismo, né? Credulidade, se deixar levar pela conversa de um líder carismático, né? Muitas vezes o líder carismático está louco e está te levando para a loucura. É o caso do Jim Jones na Guiana, que centenas de pessoas morreram, crianças e tudo mais, pais matando crianças, porque eles tinham fé no Jim Jones, né? E a sentença ela é básica, a doutrina espírita diz isso com muita clareza. Se aquilo que eles estão te dizendo vai contra o teu irmão, vai contra a tua vida, vai contra a vida, isso porque Deus quer vida, Deus não quer morte, não quer agressão, não quer violência. Não existe ordem de Deus mandando matar. Se os nossos irmãos de um centro espírita na abolição, eles tiveram que fechar o centro porque os irmãos da Universal iam lá fazer pressão na porta. E como eles faziam trabalho de materialização, que era o centro inicial
que fundou o Frei Luís. Era lá na abolição. Aí alguns dizem, não, a gente tem que, né? A gente no instante esquenta a cabeça, esquece a fraternidade. Não, temos que fazer pressão. O centro fechou. Alguns diriam, não, eles não queriam perturbação. Eu não sei se foi a melhor solução, não vou entrar. Mas o centro não entrou na agressão, no revide. E essa é a mensagem espírita, é da não agressão, sempre, né? E sempre que chegar um líder dizendo não, né? Aqueles que lutaram na cruzada, aqueles de nós, ou que lutaram, ou que pior, eram padres que mandavam lutar, tem isso na consciência, né? Tem isso na consciência. Mas então, essa muita fé, entre aspas, e bota aspas nisso, é o fanatismo, é a cegueira. Também é causa de suicídio. Tá? Aí, oi, pode falar. Não, assim, eu vi um caso faz uns anos, que uma moça, ela deixou ela e tal, ela foi se jogar lá de cima de uma estação, não trem ia passar. Aí eu ouvi dizer que quase que um mendigo, não sei, alguém que estava lá na estação, já conversou com ela, tentou impedi-la, né, assim, dar uns conselhos. Pessoa assim, né, da rua de rua, mesmo assim, era uma moça nova. Ela, quando veio o trem, ela se atirou. Deus tentou usar alguém para, né, assim, lutar e acontecer esse triste caso. O que acontece? Quem mais se suicida nessas pesquisas que a gente viu, a faixa etária é a faixa etária abaixo de 35 anos. Também, nessa pesquisa que eu vi, os especialistas dizem que na idade da adolescência é comum ter ideia de suicídio. Porque o adolescente, ele não valoriza ainda muito a vida, né? Ele tem a vida muito fácil. Então, e ele vive esses problemas de ociosidade e saciedade. Ele tem tudo na mão e ele não trabalha, né? Então, as dificuldades afetivas, ela não me ama, ele não me quer, ou ele não me dá o dinheiro, ou eu não tenho dinheiro suficiente, levam muitas vezes a ele pensar, né? Isso é tão... Os psiquiatras dizem que isso é tão corriqueiro que é meio que uma coisa da idade. É claro que a doutrina espírita, ela pode dar a esse adolescente uma visão de mundo tão ampla que isso ele nunca mais vai pensar, não é isso? Os homens, eles morrem mais de suicídio que as mulheres. Coisa engraçada, né? Hein? As mulheres tentam mais. Agora, por que os homens morrem mais se as mulheres tentam mais? Porque os métodos que a mulher tenta são métodos que muitas vezes não levam ao suicídio, que é geralmente ingestão de remédio. E o homem tenta métodos violentos que geralmente funcionam, como tiro e enforcamento e se atirar. Então, a mulher corta, mas não corta não. É aquela coisa de... se você me deixar, eu me mato, né? Aí o cara deixa, ela pega uma caixa de comprimidos e toma. E dá chance de curar, né? Na verdade, é um surto, se a gente usasse a linguajar antigo, né? Um surto histérico, né? Mas os índices dizem isso, que os homens morrem mais porque os métodos que eles usam, infelizmente, são mais eficazes, né? Mas essa menina que eu falei, realmente ela devia estar bem preocupada com o doutor desse, né? Porque se ela tirasse aquela coragem devia estar totalmente... Há um caso em que uma pessoa, um médium, ele estava no centro, numa cidade X, e um médium com uma capacidade psíquica muito boa, e entrou uma pessoa. Quando ele viu entrar a pessoa,
Ele cruzou a pessoa no elevador, ele estava saindo, a pessoa entrou. Ele viu a pessoa entrar, ele viu uma multidão entrar atrás da pessoa, uma multidão muito densa. Aí ele olhou assim, olhou para a pessoa de cabeça baixa, a porta fechou. Daí a 8, 10 minutos a pessoa se atirou lá de cima. Ela subiu até o último andar, não sei o quê. Deu um tempo, né? E se atirou. Então ela estava extremamente mal acompanhada, hipnotizada, em processo obsessivo grave. Então, infelizmente, realmente a maior causa de suicídio é a depressão. Leia-se, autoobsessão. E muitas vezes a pessoa que está em depressão, autoassediada, está extremamente obsediada, porque muitas vezes, aliás, é normal nós termos inimigos do passado, tá? Vamos entender isso. Inimigo do passado é normal. Mas o que quer dizer o quê? Que todos nós vamos sofrer isso? Não. Nós precisamos o quê? Vigiar. Porque eles não necessariamente conseguem nos atingir. Ter inimigo do passado é normal. Por quê? Porque quanto mais a gente recua no passado, mais ignorante a gente era. Se a gente era mais ignorante, a capacidade da gente fazer bobagem é muito maior. Se hoje, com todo o conhecimento espírita, muitas vezes a gente não sabe lidar com certas situações e infelizmente ou magoa ou fica magoado, imagine há 1000 anos atrás, há 5.000 anos atrás. A gente existia 5.000 anos atrás, em algum lugar. E o que a gente estava fazendo com 5.000 anos menos conhecimento? A não ser aqueles que estão estagnados, né? Há 5.000 anos. Mas é uma realidade. Então, gente, ter inimigo do passado é lugar comum. Me aponte um que não tenha. O problema nosso não é esse. A obsessão não é isso. A obsessão não é igual a ter inimigo do passado. Obsessão é quando os nossos atos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos permitem o acesso deles na nossa mente. A depressão, ela precisa ser combatida com trabalho médico, sim. Terapêutico, sim. Ajuda da casa espírita, sim. Oração de quem conhece a pessoa, sim. E aqui ele diz uma coisa interessante: ociosidade e saciedade. Nós temos nesses índices de países como Japão, Finlândia e Suíça. Países, o índice nos Estados Unidos também é alto, na França também. Não estão no ranking dos maiores, mas o índice deles é muito superior ao do Brasil. Países como Suíça, Finlândia, você olharia assim, poxa, eles não têm favela, eles não têm problema em ficar debatendo salário mínimo, porque ninguém lá ganha salário mínimo. Eles não têm problema de roubo de carro, eles não têm problema com educação, não têm problema com saúde. Caramba, se eles não têm esses problemas, por que o índice é alto de suicídio? Nós somos, o ser humano é uma coisa complexa. Por que o Brasil é cheio de casa espírita, cheio de casa evangélica? Aqui plantou religião, dá. Por quê? Porque tem problema. E quando a gente tem problema, e muitas vezes o Doril não resolve, ou a gente corre para a religião. Por quê? Porque a gente quer se livrar do problema. Num país que não tem problema, a busca também pela religião, ela é nula. E leia a religião aí, caminho espiritual, conhecimento espiritual. A gente vive a saciedade. Só que o problema da saciedade é o seguinte: sexo é muito bom, as drogas, não adianta, gente. Essas drogas, elas vendem, por quê? Por que droga vende muito?
Por que o Brasil, o Rio de Janeiro, é cheio de vendedor de droga? Porque os Estados Unidos, com toda a repressão, é cheio de tráfico. Hein? México, mas por que tem tanto consumo? Vocês sabem? Exatamente, porque dá prazer. E a droga, ela tem um problema, como qualquer vício, ela não sacia. A pessoa usa, ela sente aquele breve momento de prazer e ela tenta repetir de novo, porque aquilo não é um prazer definitivo que te sustente. Você sente a sede de novo. Toda pessoa que é ólatra, alcoólatra, sexólatra, mulheres que amam demais, qualquer coisa, ele não se sente saciado, por isso ele precisa repetir a dose. Essa não saciedade é uma condição humana, é universal. Por quê? Porque nós não somos corpo físico, nós somos espírito, e o espírito só se sacia com as coisas divinas. Quem nos criou foi Deus. Pode chamar Deus grande arquiteto do universo, causa primária de todas as coisas, causa primeira, energia primordial. Pode dar o nome que quiser. Quem nos criou foi Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Não temos fim. Daqui a 1 milhão de anos, eu não sei aonde a gente vai estar, mas a gente vai estar em algum lugar. A gente não termina. Só que as coisas terminam. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. As coisas são passageiras. Nós somos imortais. As coisas passam. E nós nos apegamos às sensações, que são passageiras. Há uma médica, aliás, eu não sei se ela é médica, psicóloga. Agora eu me esqueci até o nome dela. Depois, quem se interessar, vale a pena. Também não me lembro agora o nome do livro. Mas eu fico devendo, mês que vem eu trago. Ela é esposa de um grande psicólogo transpessoal, Stanislav Grof. Então, Stanislav Grof, ele tem uns livros maravilhosos que vale a pena o espírita ler. Ele é um dos papas da psicologia transpessoal, que Joana de Ângeles fala tanto, que é uma psicologia que abre as portas para o espírito, para uma visão espiritual de vida. Ele, então, ela participava com ele, porque ela também é psicóloga, psicoterapeuta, de workshops no mundo todo. Ele roda o mundo todo. Tem pós-graduações aqui que ele participa, no Brasil. Então ele roda o mundo todo. E ela ia com ele. E o que tinha nesses workshops? Coquetéis. Coquetéis. Aquelas coisas coloridas, com frutinha, né? E ela, aos poucos, psicóloga, transpessoal, foi se tornando viciada, alcoólatra. E aí, como é que é isso? Como é que uma pessoa que é psicóloga, mulher de um dos psicólogos vivos mais renomados aí, se tornou alcoólatra? Depois, ela não foi antes, não, eu não conhecia a psicologia, não, já como profissional. A atividade, essas atividades que tem, né? Fulano, o Stanislav Grof vai lançar o livro aqui no Brasil, né? Vamos lá. Aí tem aquelas coisas, os coquetéis, os uísques, não sei o quê. Nessas coisas, porque a vida dele é tão movimentada, ela se tornou alcoólatra. E aí ela lança um livro abordando esse tema, que é um tema difícil, a pessoa se expor nesse nível, mas ela descobriu que, na verdade, na essência de toda a busca do vício, está a busca por Deus, pelo divino. O que todo ser que busca o prazer no uísque, aquele coma alcoólico, o barato da droga, ou a mudança de parceira, na busca da sensação a cada dia, na verdade, o espírito já está maduro para uma busca espiritual que ele não está.
conscientemente predisposto a isso. Então ele fica pulando de galho em galho numa coisa que nunca vai dar saciedade. Por quê? A essência divina que ele é, na verdade, só vai encontrar a solução quando ele encontrar o reino de Deus que está dentro dele, na essência dele. Ele tem que irradiar essa luz, deixar essa luz brilhar. Só que isso nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque se alguém diz assim: olha, ama teu próximo, todo mundo vai aplaudir. Mas na hora que é para amar, eu me defendo. Eu estou cheio de defesa. Não, peraí, não. Sacrifício não. Mas não tem jeito. Porque no mundo em que todo mundo está doente, se você não sacrificar, você não ama. É difícil, né? Eu acho que eu estou pegando pesado com você. Vamos entender. Vamos ver se tem lógica. Não, isso não tem lógica. Isso aí não tem lógica. Não tem problema. Vamos ver se tem lógica. Imagine que nós vivemos num mundo que é um hospício. Imagine. Por quê é um hospício? Porque todo mundo acha que é matéria. Todo mundo acha que é matéria. Alguém aqui viu o filme Matrix? Matrix, eu gostei muito do Matrix, porque o Matrix é uma alegoria, faz uma alegoria de uma filosofia platônica da caverna. Matrix é um local em que as pessoas, na verdade, estão sendo vampirizadas pelas máquinas. Só que elas estão vivendo e não percebem a vampirização, que elas não estão vivendo aquele bem bom, aquilo é uma ilusão. Então você imagina um local em que todo mundo acha que é matéria. Todo mundo vive a sua vida, se amofina, se estressa, porque acha que o que é a vida é isso aqui. Então está todo mundo meio louco. Aí você num belo dia, como no filme Matrix, num belo dia, você quer saber mesmo a verdade? Quero. Você tem certeza que quer ver a verdade? Quero. Alguém tira as escamas do teu olhar. E você começa a ver que tudo existe, não é ilusão, mas é a casca de algo muito mais transcendente. Para cada lugar que a pessoa vê vibração de luz. Há pessoas que conseguem ver isso, as energias, o espírito, não a essência, né? Mas a coisa espiritual de tudo, que subjaz a todas as coisas. E aí ela, caramba, então tudo isso é passageiro? E aí ela tem duas alternativas, duas pílulas. Ela toma uma pílula, que agora não me lembro as cores da pílula do filme, mas digamos, ela toma uma pílula vermelha e tudo continua como era. E toma a pílula verde e tudo continua como era. Toma a pílula vermelha e nada será, nunca mais será como antes. E ela toma a pílula vermelha. E ela acorda naquele local de loucos, em que todo mundo se acredita matéria. E ela sabe que é espírito. Como é que ela vai brigar com a pessoa por causa da florzinha? Não, porque no aniversário de 15 anos, ela não me deu a lembrancinha. A pessoa não vai mais se preocupar com a lembrancinha, porque a sobrinha dela esqueceu de dar a ela a lembrancinha de 15 anos. Vocês acham que isso não cria problema, não? Cria. Eu fui numa coisa bem mínima, a lembrancinha do 15 anos. Não, que o orador pegou a lembrancinha de cima da mesa e levou para casa. Eu estou pegando a coisa mais simples para a gente ver como é que a gente vai. E aí essas coisas materiais, esse apego, essa ilusão, ela não traz o contato com o divino. E aí a gente sente a necessidade de contato com o divino, mas não consegue ver, não sabe para onde vai. Aí vai no vício, nas paixões, nos apegos, porque aquilo traz um prazer momentâneo. E aí a gente fica repetindo esse ciclo vicioso. Até que alguém chega para a gente, e na maioria das pessoas isso acontece, infelizmente, após o desencarne, quando a pessoa acorda para a sua realidade. É o filme Nosso Lar. É a realidade de André Luiz e acredito que é a realidade de todos nós aqui. A gente chega do outro lado e diz, olha, não é nada disso. Isso que você estava fazendo, não é nada disso. Você é um espírito imortal. E aí a ficha cai e você começa a querer mudar.
Então, gente, o problema da depressão é um problema sério. O problema das dores físicas é um outro. São três coisas. Primeiro, depressão, dores físicas, e terceiro, dívidas, suicídio por dívidas. Aqui ele diz: ociosidade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho não nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Se você faz algo que você ama, que você se dedica, que é o ideal, dificilmente pode acontecer, mas a possibilidade de você ser pego em depressão é mais difícil. Só que muitas vezes nós gostamos disso. Não, eu gosto, mas não faz, não procura. Não, agora eu tenho filho, eu não posso. Não, agora minha filha tem 2 anos, eu não posso. Não, agora minha filha tem 10 anos, eu não posso. Não, agora minha filha vai casar, eu não posso. Aí a filha está com 25 anos, se muda para São Paulo. Ela entra em depressão, porque a filha foi viver a vida dela. E ela? Aí agora ela está com 60 anos, está sozinha. Vocês acham que não acontece isso não, gente? Acontece muito. Por quê? Porque é claro que a gente tem que dar aos filhos toda a assistência necessária, mas nós não vivemos pelo filho. Ai não, meu filho está namorando fulano, eu não gosto de fulana. Não, minha filha, o namorado abandonou. Ai, eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que se eu ver ele na rua eu mato ele. A gente não pode viver pelos filhos. É claro que a gente sente a dor, é claro que a gente tem que dar todo o apoio, diálogo, carinho, prece, tudo o que for possível, mas a gente também tem que viver a nossa vida. São inúmeros as separações devido aos filhos, porque às vezes o marido, ele não se sente o quê? Não é ciúme, ele simplesmente se sente esquecido. A mulher fica tão encantada com a criança que ela esquece que tem um marido em casa. E ele se sente rejeitado e no instantinho aparece uma candidata. Não aparece, não é? Então o que acontece? Esses problemas, nós somos seres humanos, esses problemas a gente está vivendo todo dia. Então, é claro que a gente não vai conseguir se livrar de todos eles, mas nós precisamos valorizar a nossa vida. Olha, eu gosto de pintura. Você já fez algum dia um curso de pintura? Ah, não, eu não tenho dinheiro, é muito caro. Olha, mas ali tem uma igreja batista que tem curso de pintura gratuito. Ah, não, mas eu sou espírita. Eu não posso ir na igreja batista fazer curso de pintura. Ah, tem ali no Sesc, tá? Às vezes está R$20. Não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, é contramão, é longe. O que acontece? Muitas pessoas que aprenderam pintura são autodidatas. Compraram a tinta e começaram a pintar. Elas não esperaram 20 anos para fazer o curso para pintar. São autodidatas. É o que mais tem. O mais difícil é você ver um grande pintor que entrou, sei que, ou ele já era antes, não, às vezes ele até entra, mas ele já era artista antes. Ele não chegou lá. O que é isso? Branco com preto daqui cor. Não, ele já sabia. Ele foi lá para se aprimorar. Não, a pessoa não, eu tenho que fazer o curso. Não, eu gosto de música. Há quanto tempo você quer aprender violão? Não, desde criancinha. Você está com quantos anos? 50. Aí, ou eu gosto de psicologia, ou eu gosto disso, ou eu gosto de... A pessoa não faz. Não, eu ganho muito bem. Eu ganho muito bem na minha empresa. Mas na verdade eu gostaria de ser isso. E às vezes a pessoa fica estressado. Um amigo meu, o médico chegou para ele e falou: olha, você quer ver seu filho crescer? Então 2 coisas, você tem que emagrecer e se desestressar.
Aí ele viu que ter 5 empregos não dava. 5 empregos é muito bom. Nossa. Mas ele tinha que começar a abrir mão da renda para poder o quê? Garantir que ele ia chegar aos 50. Porque no ritmo que ele estava, o médico disse, olha, ele num instantinho emagreceu. Eu nunca vi uma pessoa tão disciplinada. Quando o médico deixou para ele muito claro que a situação dele era uma situação de estresse profundo que ele conseguia entrar, e ele teve que começar a abrir mão de alguns negócios. Agora, quem é que hoje abre mão de alguns negócios? E a gente está morrendo de depressão. Ah, mas não entra em depressão não. Acaba entrando na droga, no uísquezinho, né? Nas casas de massagem. Por quê? Porque a pessoa, ela não está resolvida. Você tem uma série de situações que um dia a pessoa chega e diz, caramba, o que eu fiz na minha vida? Aí começa a chorar, se deprimir, e aí ela abre espaço para que aquela nuvem de pessoas que não gostam dela já cheguem mais perto dela. E ela, muitas vezes, o que ela fez com a vida dela? Ela realmente jogou fora. André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala do completista. Quem nunca leu, merece, compre o livro é maravilhoso, e leia esse capítulo sobre o completista. Vale a pena o investimento. E ali ele diz que o completista, essa expressão é uma expressão do plano espiritual. É aquela pessoa que cumpre 100% das suas atividades programadas antes de nascer. Mas ele diz também, são raras. Se dá levar mais 70. Oi? O máximo que dá levar, ou o máximo que dá levar mais 70, né? Ele diz que são raras as pessoas. Raras. E aí, o que acontece com essa noção do completista? Há uma programação espiritual. Se eu não tenho programação espiritual, eu não tenho problema de depressão. Se eu começo a entrar em depressão, é porque eu estou me afastando da minha programação espiritual. E quanto mais afastado eu tiver, mais a minha consciência, sem que eu saiba, e mais vulnerável eu fico às depressões. O índio Yanomami, lá no meio da Amazônia, ele não vai entrar em depressão. Quer dizer, veja bem, pode até entrar, ver análise, mas nesse sentido que eu estou dando, no sentido de cumprir a programação, ele não vai ter esse problema. Porque ele não tem programação. A vida dele é seguir evoluindo até que ele consiga despertar para uma visão mais complexa da vida. Mas por enquanto a vida dele é muito tranquila. É caçar, pescar, dormir, né? Mas nós, por entrarmos em depressão, estamos dando indício de que tivemos uma programação e que de algum modo nós nos afastamos dela. Como é que se resolve esse problema? Se eu não tenho nem noção do que é que eu vim fazer. É começar a perceber o que eu gosto. Muitas questões que a pessoa criou ao longo da vida não poderão ser modificadas mais. Mas ela pode, a partir daquele momento, o quê? Fazer uma reciclagem. Um novo começo. Começar a perceber coisas que ela gosta. Coisas que ela é boa. Muitas vezes a gente não vai poder fazer tudo o que gosta. Mas muitas vezes ao longo da vida você identificou coisas que você sabe que você faz bem. Investe naquilo, porque isso vai te dar um fim à ociosidade, como ele diz aqui. A ociosidade, ela acaba quando você começa a engrenar em coisas que não precisam ser só para ganhar dinheiro, que pode ser só dentro de casa, como a pintura, como fazer. Outro dia, a professora da minha filha mandou fazer trabalho em argila. Aí tivemos que comprar argila, e aí a gente procurou na internet uma gravura, um boneco. Eu fui pelo lado mais fácil, né?
vamos olhar na internet alguma coisa, e aí eu vi aquelas galinhazinhas da Angola. Aí fizemos eu e ela. A galinha ficou tão boa, que agora eu falei, agora eu vou comprar argila. Vou começar a fazer hobby com bonequinho de argila. Que eu vi na internet, tem verdadeiras comunidades disso. Muita gente trabalhando, fazendo obras de arte em argila, né? E aí eu descobri um mundo novo que eu não conhecia. E descobri que a gente sabe fazer. Não é difícil. Não sei se vocês já viram aquelas galinhazinhas pretas de Angola. Aquilo é a coisa mais fácil do mundo. Pega a argila, faz uma bolinha, faz uma bolona, depois acabou. Depois pinta, né? Então o que acontece, gente? Nós precisamos, isso você não precisa fazer para ganhar dinheiro. Não, vou fazer isso porque aí eu posso ir na feira hippie. Não, isso pode ser apenas para o teu lazer, né? Uma zona de escape, não é isso? O suicídio, infelizmente, hoje tem gente se matando. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, saber que nós somos espíritos imortais. O suicídio não resolve o nosso problema. O suicídio não resolve as dores. Nós precisamos tomar de uma coragem para vencer a nós mesmos, ao homem velho que teima muitas vezes nos arrastar para antigas soluções. A palavra nova chama-se resiliência. Resiliência. Que é? Superar todas essas diversidades e aproveitar essa diversidade para avançar. E resiliência. E nós precisamos aprender a essa visão de mundo desapegada, desapaixonada, mas amorosa. Porque vai ser essa visão de mundo desapegada, mais amorosa, que vai permitir que a gente esteja aberto até para relatar para alguém que a gente está com esse problema. Porque muitas vezes, não, eu não posso falar isso porque eu sou espírita. Não posso falar isso porque eu sou espírita. E a depressão vai. E muitas vezes a pessoa não se mata, mas morre. Falta de atenção, porque bebeu, porque dirigiu bêbado, porque há uma série de problemas. Há um amigo meu que estudou na UERJ, dois amigos, aliás 3, me disseram isso. Não sei se alguém aqui estudou na UERJ para confirmar isso, que o número de suicídio na UERJ é muito alto. Eles abafam. Tanto é que eles fizeram agora um trabalho lá na UERJ, muito sério. Há uma comissão lá dentro do campus, eles se atiram daquela lá de cima, que ali, né, você entra, qualquer pessoa entra e pega o elevador, não precisa ser estudante da UERJ. Então, aqueles locais abertos, a não ser porque um apelo do abismo, que é a invigilância, que é o assédio, que muitas vezes faz com que a pessoa tome uma atitude dessa. Nós precisamos estar vigilantes, sempre irradiando um sentimento bom, sempre pensando que vai melhorar, né? Vai passar. Chico Xavier uma vez pediu a Emmanuel, a Maria de Nazaré, ela se materializa naquela colônia lá do livro Memórias de Suicida. Uma vez por ano ela se materializa lá. E o Chico Xavier, sabendo disso, pediu a Emmanuel que ela mandasse um recado para ele, se fosse possível. Emmanuel trouxe um recado de Maria de Nazaré. Isso passa. Eu não sei se é isso passa ou isso também passa. Isso também passa, né? Que era o quê? Nos momentos de alegria, a pessoa soubesse que isso também passa. E nos momentos de dores mais cruciais, a pessoa soubesse que isso também passa. Tem a ver com a depressão, tem a ver com o suicídio, tem a ver com Maria que cuida dos suicidas. Olha só, é uma mensagem contra a depressão, para que a gente possa entender que tudo é passageiro, menos o motorista.
O tema, gente, merece a nossa atenção. Nós precisamos cuidar do nosso desgosto da vida e começar a tirar o des e tomar gosto pela vida através das ações bondosas, através dos atos de generosidade, através da abertura do coração. A doutrina espírita é doação de amor. A doutrina espírita, ela traz para o aposentado espírita é um privilegiado, porque ele não fica na praça jogando dama. Nada contra quem fica na praça jogando dama, mas ele tem mais o que fazer, entende? Ele ganha uma sobrevida, não em termos de vida física, mas em termos de vida mental, porque ele ganha coisas para realizar, coisas para ler, lugares para ir. E nós precisamos, desde já, cuidar dessa nossa vida mental, porque nenhum de nós sabe como serão os nossos desafios da vida. O que a nossa programação reencarnatória nos reserva amanhã. Mas nós sabemos que somos espíritos imortais e que a prece e a meditação são as nossas lanternas para nós seguirmos a luz. Então, não tem jeito. Quando Jesus disse que é o caminho, verdade e a vida, Ele nos disse que o caminho é aquele que Ele tomou e que todos os seus discípulos tomaram. O do sacrifício, do interesse pessoal em prol da humanidade. Nós devemos começar a pensar que esse sacrifício não é um sacrifício, mas é um caminho que nos leva a despertar do reino de Deus dentro de nós, que foi o que aconteceu com a nossa irmã lá, a esposa do Stanislav Grof. Ela descobriu que o que ela precisava, o que resolveu o vício dela, foi o despertar do reino de Deus dentro de nós. Que Jesus nos inspire e nos fortaleça todos os dias de nossas vidas, hoje e sempre.